Nós ficamos todos atônitos semana passada pela decisão que nós respeitamos as instituições, que foi proferida por ministro do Supremo Tribunal Federal, anulando provas que haviam sido obtidas em decorrência de cooperação jurídica internacional e de acordo de leniência com a empresa Odebrecht. Vamos voltar aos nossos relógios lá para 2016, e na época foi celebrado pelo Ministério Público Federal com a Odebrecht, Ministério Público Federal não só de Curitiba, mas também aqui de Brasília, que foi um acordo negociado lá em Curitiba pela força-tarefa do Ministério Público, mas teve uma aprovação prévia da 5ª Câmara de Revisão do Ministério Público, que funciona aqui junto à Procuradoria-Geral da República, com presença, inclusive, de subprocuradores regionais da República. Na época, esse acordo envolveu a previsão de multa de indenização, pagamento pela Odebrecht ao Brasil, de mais de 3 bilhões de reais. Foi o maior acordo, até então celebrado, de recuperação de valores desviados na prática aí por subornos, superfaturamento, e que envolveu diversas estatais brasileiras, especialmente ali durante os governos do PT anteriores. Nós fomos surpreendidos com essa decisão, que, como eu disse, nós respeitamos. Eu não vim aqui atacar ninguém, não é do meu feitio, e todos sabem disso, mas que na época lamentamos. Inclusive, ouvi o próprio senador Rogério Marinho pontuando que lamentava as consequências daquela decisão, inclusive vários outros pares aqui do Senado. Mas descobrimos essa semana, e isso nos deixou ainda mais atônito. Na verdade, já sabíamos, mas tivemos a confirmação de que a decisão foi baseada em informações falsas. Um dos principais argumentos dessa decisão é no sentido de que a contabilidade informal que foi disponibilizada pela Odebrecht ao Ministério Público Federal teria sido obtida de maneira irregular, sem observância dos trâmites regulares formais, sem que houvesse passado pela autoridade central, o Ministério da Justiça, nos acordos de cooperação entre Suíça e Brasil, ou entre outros países e Brasil. E logo em seguida aquela decisão, que deixou a todos atônitos pelas consequências, já que o acordo foi multielogiado na época, e agora, de repente, estava sendo apontado como um acordo que nada valia, a Associação Nacional dos Procuradores da República editou uma nota e fez uma ressalva. Olha, ao contrário do que está informado na decisão, e foi informado ao Supremo Tribunal Federal pelo Ministério da Justiça, ao contrário do que ali se afirma, houve sim um pedido de cooperação entre Brasil e Suíça, através do qual veio ao Brasil o sistema de contabilidade informal da empreiteira Odebrecht, e na qual ali existem elementos de prova relevante de lançamentos de contabilidade, apontando possíveis pagamentos de vantagem indevidas a agentes públicos brasileiros. Agora, o mais grave é que uma decisão dessa magnitude tenha sido tomada com base numa premissa falsa, com base numa informação falsa prestada pelo Ministério da Justiça. E uma decisão que apontava para uma anulação de centenas de investigações, de casos que têm que ser investigados, porque nós temos que apurar essas suspeitas de suborno, de corrupção. E não só isso, uma decisão que diretamente beneficiou o presidente Lula. E uma decisão que foi proferida por um Supremo que foi enganado por informações falsas prestadas pelo ministro da Justiça. Eu também lamento as palavras que têm sido utilizadas pelo Ministério da Justiça, que não parece ter a compostura necessária para a seriedade do cargo do momento. Mas eu diria o seguinte: não há deboche que muda o fato de que a corrupção nos governos do PT foi real.
Foram 6 bilhões de reais recuperados pela Operação Lava Jato para a Petrobras, somente para a Petrobras. E são dados oficiais da Petrobras. Esse acordo de leniência, atacado agora, é um acordo que prevê a recuperação, pagamento pela Odebrecht de 3 bilhões, cerca de 3 bilhões e 100 milhões de reais para o Brasil. É um acordo maior de 3 bilhões e 800 milhões, que envolveu outros países que fizeram simultaneamente o acordo, como os Estados Unidos e Suíça, cada um recebendo a sua parte diretamente da Odebrecht. Não teve dinheiro saindo do Brasil para esses países. A Odebrecht pagou diretamente por quê? Ela teve que fazer o acordo com essas 3 jurisdições porque ela cometeu crimes nos 3 países. Mas foi um acordo muito elogiado. Não há deboche que muda o fato de que a corrupção foi real, que o dinheiro foi recuperado, que os criminosos confessaram e que esse acordo foi multi-elogiado na sua época, tanto aqui no Brasil como internacionalmente. Não há deboche que muda o fato de que o Ministério da Justiça prestou informações que enganaram o Supremo Tribunal Federal. E o que é mais grave, logo após essa decisão, no ministro Toffoli, que nós respeitamos as instituições e a Justiça, o Ministério da Justiça anunciou a formação, queria colocar a Polícia Federal para investigar, procuradores da República e juízes. A AGU disse que ia fazer uma força-tarefa para investigar e buscar indenização contra juízes e procuradores que atuaram no caso. Dizem, muitas vezes, que a Lava Jato destruiu emprego, destruiu empresa. Não. Foi dada a oportunidade para a empresa se remediar, que havia acordo de leniência, que é um instrumento previsto na Lei Anticorrupção Empresarial, que foi aprovado, inclusive, no governo da então presidente Dilma, que é o instrumento que se usa no mundo inteiro para resolver esse tipo de situação. Eu não ouvi ainda um pedido de desculpas do Ministério da Justiça por ter enganado o Supremo Tribunal Federal, por ter prestado informações falsas. E veja que ele só se retratou a partir do momento que foi desmascarado pela Associação Nacional dos Procuradores Regionais. Quem me conhece tem visto aqui meu desempenho, senador Veneziano. Eu não tenho olhado o passado, eu tenho discutido o presente, olhado para o futuro. Eu não subo nessa tribuna para ficar discorrendo sobre o que aconteceu na Lava Jato. Eu tenho um grande orgulho do que aconteceu na Lava Jato, mas eu quero olhar para frente, quero olhar o futuro. Faço isso, no entanto, porque, infelizmente, esse governo federal, esse governo Lula, ao invés de fazer o mesmo, busca fazer esse revisionismo histórico e deturpa fatos do passado.